Meus queridos, uma vez mais, nós estamos reunidos para glorificarmos ao nome do Senhor nosso Deus e assim aprendermos a sua poderosa palavra. Eu lhe convido para que abra a sua Bíblia juntamente comigo na primeira carta de Pedro, no versículo de número 1 até o versículo 7 do capítulo de número 4. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Deus tem nos ensinado lições poderosas e importantes ao longo de toda a nossa caminhada cristã, e essas lições sempre nos servem para a maturidade da nossa fé. Crescemos e amadurecemos constantemente à medida em que nós vamos experimentando das coisas que Deus dispensa sobre as nossas vidas. Quem encontrou o texto, diga eu. 1 de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Vamos ler. Ora, como Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também com o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou no pecado, para que ele não mais viva o resto de seu tempo na carne para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Versículo 3. Porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, deve nos bastar quando andávamos em lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis dissolução, falando mal de vós, os quais hão de dar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Porque por esta causa o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus do Espírito. Para encerrar o versículo de número 7. Mas o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra lida nesta oportunidade para a glória do nome do Senhor Jesus. Meus queridos e meus diletos irmãos, o texto bíblico fala sobre como nós podemos passar do sofrimento para o triunfo, da derrota, do fracasso da carne deste mundo, para a glória, para a eternidade no porvir. E à guisa de introdução, eu quero fazer algumas afirmações que são cabíveis diante da leitura ora feita do texto bíblico. O hedonismo, ele tem atacado a muitas igrejas. Ele ensina o prazer instantâneo como fonte máxima da felicidade. O hedonismo, ele faz do prazer carnal o fim último da vida, o que pode ser definido como pequeno e algo superficial. Mas o crente que está em constante vigilância e oração, de acordo com o versículo 7, ele está imunizado contra as tentações, ou contra ceder às tentações dos prazeres terrenos. E além disso, ele tem a garantia de que desfrutará da verdadeira felicidade da salvação, que é mergulhar
no glorioso oceano da presença, do amor e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O crente, queridos, ele deve entender que ele foi criado e que ele foi salvo por Deus para a maior de todas as felicidades, que é glorificar a Deus através de sua vida e deste modo fruí-lo. A genuína felicidade, ela não é de maneira alguma uma iguaria no banquete do pecado, mas ela é uma realidade presente diante da glória que Deus manifesta no meio de sua igreja. É na presença de Deus que existe a plenitude de alegria, e somente em sua intimidade é que a nossa alma experimenta as delícias eternas. É por isso que o salmista diz no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É por isso que o salmista também declara com todas as palavras, dizendo que na presença do Senhor existe fartura de alegria. Queridos, mas não é somente alegria, não é somente felicidade. Por mais que nós podemos desfrutar da presença de Deus e em sua presença da verdadeira alegria e da verdadeira satisfação de tê-lo bem junto e perto de nós, você precisa entender que a vida cristã não é somente delícias e prazeres. Existem sofrimentos, como o próprio apóstolo Pedro afirma nos versículos agora lidos. E quando as adversidades chegam, não poucos são aqueles que indagam-se sobre o porquê de sofrer. Seria porque está em pecado? Ou seria um decreto de Deus o crente passar por sofrimento? Ou seria por um castigo de Deus? Ou ainda por falta de fé, o sofrimento na vida do crente? Mas é preciso que você entenda que o sofrimento, ele atinge a todos, que o sofrimento, ele abrange ao pobre e ao rico, e independentemente da classe social, o sofrimento atinge qualquer pessoa. E é preciso que nós compreendamos que é através dele que Deus nos ensina lições valiosíssimas, que é através do sofrimento que Deus nos ensina como amadurecer a nossa fé. Pedro, inclusive, retrata muito bem isso nestes versículos, dizendo que o sofrimento na vida do crente o leva à maturidade espiritual e o leva a desfrutar de mais intimidade com Deus. Isto é, o sofrimento na vida do crente não é por acaso, mas é proposital. E é por isso que Pedro, ele diz nestes versículos, logo no início dos versículos 1 até o versículo 3, que o sofrimento, olha só a importância disto aqui, que o sofrimento, ele ajuda o crente a vencer o pecado. O sofrimento ajuda o crente a vencer o pecado. O sofrimento faz o pecado perder o sabor em nossa vida. O sofrimento faz o pecado perder o poder sobre a vida do crente. O sofrimento nos leva a entender que os prazeres do mundo e as paixões da carne não compensam. O sofrimento nos leva a nos desmamar das coisas deste mundo. E você precisa entender isso nesta manhã. O sofrimento, ele amolece o coração do crente e faz o crente viver em constante oração e em constante vigilância, e assim ele se tornar constante na sua intimidade
e na sua devocionalidade perante o Senhor nosso Deus, bem como ajuda o crente a desenvolver a sua maturidade. É por isso que o crente passa por provação, é por isso que o crente passa por sofrimento, é porque o sofrimento amadurece, fortalece a fé do crente. Queridos, em relação ao pecado, o crente deve declarar uma guerra aberta. Olha só como é que Pedro diz no versículo 1: como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou no pecado. A expressão cessou no pecado quer dizer que não pratica o pecado, quer dizer que nunca experimentou o pecado, quer dizer que venceu o pecado, mesmo vivendo em uma realidade de pecado. Ou seja, o crente deve estar o quê? Armado com todas as armas espirituais, com todas as ferramentas que Deus disponibilizou para ele, para lutar contra o pecado. Ele, portanto, deve declarar guerra aberta contra o pecado. Meus irmãos, Pedro convoca a igreja, logo no versículo de número 1, para ser uma militante constante contra o pecado. Pedro me convoca, Pedro nos convoca, mesmo que isso nos cause sofrimento, e isso vai nos ajudar a nos armar, a nos equipar, inclusive a batalhar contra o pecado. O crente, ele deve se armar não para um combate físico. O crente deve se armar não para um combate corpo a corpo, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, as forças do mal e contra os principados das trevas. Ou seja, o crente deve se armar para um conflito espiritual. O crente deve se armar para lutar contra o pecado, para lutar contra a carne, para lutar contra o mundo, para lutar contra o próprio diabo. Devemos estar cientes de que sofremos, mas este nosso sofrimento vai nos ajudar a nos abastecer contra o pecado, vai nos fortalecer contra o pecado, vai nos ajudar a tomar toda a armadura de Deus no dia mau, para podermos vencer a guerra contra o diabo, contra a carne e contra o mundo. Ó, queridos, se você abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 6, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, neste texto, no capítulo 6 de Efésios, no versículo de número 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, nós devemos nos abastecer dos equipamentos, dos instrumentos que Deus disponibiliza para que nós guerreemos e lutemos contra o pecado. Meus irmãos, o crente deve lutar contra o pecado, porque ele causou sofrimento em Cristo Jesus. O crente, ele deve lutar contra o pecado, porque o pecado tenta sempre o afastar da presença de Deus. O crente deve lutar contra o pecado, porque o pecado quer separar-nos da gloriosa presença de Cristo Jesus. O crente deve lutar contra o pecado, porque lutando contra o pecado, ele irá vencer uma das maiores guerras que existe na sua vida espiritual. Se o pecado causou sofrimento em Cristo, nós não podemos nos abastecer daquilo que causou sofrimento, daquilo que fez o nosso mestre sofrer, daquilo que fez o nosso mestre padecer, daquilo que fez o nosso mestre morrer na cruz do Calvário. Além disso, João, ele vai dizer em sua primeira carta, abra aí a sua Bíblia, no capítulo de número 3,
Primeira a João, no capítulo 3, no versículo de número 6. Olha o que o texto bíblico diz para nós: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Olha só que maravilha! Quem conhece a Jesus Cristo, quem já experimentou de Cristo, quem já desfrutou da glória de Cristo, não pode permanecer no pecado. Se alguém diz que crê em Cristo, se alguém diz que serve a Cristo, se alguém diz que já se consagrou a Cristo, mas permanece no pecado, ele não conhece a Cristo, ele não viu a Cristo, ele não foi salvo ainda, ele não foi regenerado ainda. Ó, meus irmãos, nós precisamos entender que aquele que está em Cristo, ele não vive no pecado, e aquele que pratica o pecado, ele não procede de Deus. Olha o que diz aqui o João, na primeira carta, no versículo de número 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos então confiança para com o nosso Deus. Por que João diz isso? Porque o coração, ele entende que é cheio de pecado. Mas se o nosso coração não está nos condenando, é porque nós estamos cheios de Deus, é porque a presença de Deus habita em nós, é porque nós estamos guerreando contra o pecado, é porque nós estamos lutando contra o pecado. E olha o que ele vai dizer ainda no versículo de número 8, voltando um pouquinho: aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus se manifestou, para que pudesse destruir as obras do diabo. Olha só que maravilha! Olha só, aquele que pratica o pecado é filho do diabo. Aquele que rejeita o pecado é porque tem um coração confiante em Deus. Aquele que o coração não condena é porque está cheio de Deus, é porque a presença de Deus habita dentro dele. E Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olha só, o crente não vive na prática do pecado, porque a prática do pecado procede do diabo e não de Deus. Além disso, o crente não deve se conformar com o pecado, porque o pecado nos impede de conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Olha o que diz o versículo de número 2 do capítulo 4: para que ele não mais viva o resto de seu tempo na carne, para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Olha só, resistir ao pecado nos possibilita conhecer a vontade de Deus. Na verdade, resistir ao pecado é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é um fardo, queridos. A vontade de Deus, ela torna inclusive mais leve essa nossa peregrinação sobre esse mundo. A vontade de Deus e o pecado são excludentes. O crente deve saber que não dá para servir a Deus e servir ao pecado, que não dá para agradar a Deus e agradar ao diabo, que ele tem que entender que não dá para viver na prática dos dois ao mesmo tempo. O crente, portanto, ele não deve praticar o pecado, porque o pecado faz parte do seu passado. Olha que Pedro diz: olha, para que não viva o resto de seus dias o quê? Do tempo, nos desejos da carne, dos homens, nos desejos da carne, mas da vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus é que nós sejamos consagrados a Ele. A vontade de Deus é que você seja entregue totalmente a Ele. A vontade de Deus é que nós estejamos disponíveis para o glorificarmos, para o exaltarmos e para o servirmos. E além disso, olha o que Pedro diz no versículo 3: olha, o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, deve nos bastar,
quando andávamos em lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. Ou seja, o crente não deve ter saudade do seu passado de pecado. Resistir ao pecado nos ajuda a lembrar da nossa cruel escravidão do passado. Nós não podemos ter saudades do Egito. Pelo contrário, devemos descartar o Egito. Devemos descartar o passado de pecado e olharmos para o futuro de glória que nos está reservado no céu. Resistir ao pecado nos ajuda a contemplar a grandeza da redenção da nossa alma, que foi comprada, que foi paga por um alto preço por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E nós resistimos ao pecado, entendendo que a Bíblia deve estar em nossa cabeça de manhã, em nosso coração durante todo o dia, e ao anoitecer, ao dormirmos, ela deve guardar os nossos pensamentos e os nossos sonhos. Queridos, além disso, o crente também deve entender que para resistir ao pecado é necessário uma vida de constante oração. Aleluia! Que Pedro posteriormente vai enfatizar isto de forma bem mais clara. Nós precisamos entender que sempre que Cristo quiser para nós vencermos o pecado, Ele sempre vai estar disponível para nós. O sofrimento também, ele nos ajuda a testemunhar de Cristo. Mesmo sofrendo, o crente que está em vigilância, o crente que está em oração, ele canta, ele adora, ele prega, ele agradece a Deus, ele engrandece a Deus. Ele se recusa a participar de festas do pecado. Ele se recusa a participar de festas de orgias. Ou seja, ele se recusa a estar no meio da roda de escarnecedores, de pessoas que zombam de Deus, de pessoas que desagradam a Deus. Pedro nos ensina que o testemunho do crente é estranho aos ímpios, pois ele não participa de coisas reprováveis, pois a sua conduta é aprovada por Deus. O ímpio, ele não entende porque o crente não fala palavrões, porque o crente não anda contando piadas indecentes, ou porque o crente não assiste a coisas imorais, ou anda dizendo coisas tais como estas. Mas o crente, ele sabe que não faz nada disso, porque o seu prazer não está nas coisas deste mundo, o seu prazer está no céu. Ele sabe que a sua coisas da terra, mas está em Deus. Pedro nos ensina que a morte não tem a última palavra diante do sofrimento da vida do crente. A morte não tem o ponto final para a vida do crente. O sofrimento não leva à morte, o sofrimento não leva ao fim da vida do crente. Inclusive, Stanley Orton diz que mesmo que o crente morra, o crente, ele é mais do que vencedor, porque ele não morre para ir para a condenação eterna. Pelo contrário, ele é promovido às mansões celestiais. O crente, queridos, ele não tem o seu ponto final com a morte. Olha o que o versículo de número 6 diz para nós. Vamos ver o versículo de número 6. Olha que coisa extraordinária. Porque por esta causa o evangelho foi pregado aos mortos, para que fossem julgados segundo os homens da carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Ou seja, Pedro está nos lembrando neste versículo dos mártires que viveram por Cristo e morreram por causa de Cristo, e morreram porque a sua confiança estava inteiramente depositada em Jesus. Eles foram perseguidos pelos homens, eles foram mortos pelos homens, mas eles foram recebidos na glória no céu. Os homens, ao perseguirem e matarem os mártires,
Eles pensavam, meus irmãos, que estavam condenando eles, que estavam atrapalhando o Evangelho, que estavam acabando com o Evangelho, mas na verdade eles estavam ajudando na promoção deles ao céu. O crente pode até morrer, mas ainda que morra, ele é mais do que vitorioso. O crente, ele é vitorioso aqui nesta terra, e ele é também vitorioso fora desta terra. Oh, meus irmãos, oh, querida igreja, o sofrimento nos motiva a aguardarmos na vigilância e na oração a vinda de Jesus em glória. Olha só o que Pedro diz para nós no versículo 7. Mas o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Os cristãos primitivos, eles tinham a sua confiança depositada inteiramente em Cristo e na sua vida. Eles não viviam aguardando as coisas terrenas, as prosperidades deste mundo, as alegrias deste mundo. Pelo contrário, eles viviam nas pontas dos pés, olhando para o futuro, aguardando a grande esperança, olhando para o horizonte, esperando Cristo vir em glória sobre as nuvens para conduzir-nos ao céu de glória. Nós precisamos compreender que a graça de Cristo é muito maior do que qualquer coisa nesta vida, e que esta graça nos faz olhar para a frente, olhar para o horizonte nas pontas dos pés e ver que existe uma glória preparada para nós. A esperança do crente deve ser e estar constantemente contemplando a glória eterna por vir de sua redenção. Tudo que a igreja primitiva fazia, queridos, era motivo para aguardar com fé o retorno de Jesus. Hoje nós estamos às portas do fim, pois o futuro já chegou. Estamos às portas da volta de Cristo. O dia final se aproxima. Os sofrimentos daqui não podem ser comparados com a glória que está reservada para a igreja. A noiva de Cristo Jesus já venceu o pecado, e ela vive em constante oração e vive em constante vigilância, enfrentando cada tribulação, sabendo que tudo está preparado para ela no céu de glória. Pedro nos ensina, queridos, que o crente deve viver com discernimento sobre a eternidade. Devemos viver hoje, esperando Cristo voltar ainda hoje, nos próximos minutos. Para isto devemos andar de forma sóbria e criteriosa. Pedro nos ensina que a base para isto é vigilância e oração. Um crente que vive desregrado e praticando coisas desagradáveis não tem respostas positivas para as suas orações. Um crente que não vive em vigilância, ele pode ceder ao prazer do pecado momentâneo, mas aquele que vive em vigilância e que vive em oração e que vive de acordo com a vontade de Deus, para agradar a Deus, para satisfazer a vontade de Deus, ele está aguardando a vinda do Senhor Jesus. Aguarda esta vinda em vigilância, em oração. Que Deus em Cristo